Outra vez com você para mais um programa, o nosso programa de cada dia, falando ao coração. Momentos de edificação espiritual, momentos de comunhão com Deus, momentos de alegria do Espírito, momentos de crescimento na palavra de Deus. Falando ao coração existe para que você possa conhecer mais a Deus, viver mais perto dele e desfrutar das bênçãos preciosas e maravilhosas que só ele nos proporciona. Que você possa fazer do programa de hoje o seu encontro com Deus, o seu momento devocional, o seu culto a Deus. Nesta meia hora que nós vamos passar juntos, eu quero orar com você, eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração, eu quero viver momentos importantes e preciosos na presença de Deus. Durante o programa, eu faço duas orações. Na primeira oração, eu vou pedir a bênção da recompensa na vida de todos os que contribuem com o programa. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegarem para mim, e esta oração do altar da intercessão tem sido uma fonte de milagres na vida de muitas pessoas. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão de hoje? Você vê aí na tela dois números de telefone. Um deles é o nosso fixo, o outro é o WhatsApp. Se você tem o WhatsApp, passe uma mensagem por escrito com o seu nome, querendo incluir outros nomes, fazendo uma verdadeira lista, fica à vontade, e nós vamos orar juntos no final do programa. E eu tenho certeza que a glória de Deus vai manifestar, o poder de Deus vai operar, e os milagres de Deus vão acontecer na vida daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que buscam a Ele de coração. Eu creio em milagres e vou orar no nome de Jesus, e é Jesus que opera milagres. Então, que você possa crer onde você estiver, e vamos juntos buscar a este Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão glorioso, desfrutar de bênçãos importantes e maravilhosas a cada dia. Durante o programa eu compartilho também um testemunho, sempre relato importante daquilo que Deus tem feito na vida de alguém através do programa. E Deus tem uma bênção nova, importante, maravilhosa para você no programa de hoje. Há 914 semanas eu anuncio aqui as campanhas dos Salmos. O Salmo desta semana é o Salmo 98. Que você possa abrir o seu coração para fazer esta campanha e desfrutar de bênçãos importantes. Leia o Salmo 98, 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total, e seja poderosamente alcançado pela mão maravilhosa de Deus, que abre portas, que opera milagres, que cura enfermos, que liberta oprimidos, que faz obras importantes e gloriosas na vida de cada um. E nós vamos juntos nesta caminhada, lembrando que hoje, quarta-feira, é dia de culto aqui na Betel, e ter você conosco será sempre uma alegria enorme. Venha participar presencialmente. Não podendo vir presencialmente, você pode vir através das redes sociais. E aí você assiste de onde estiver, canta conosco, ora conosco, vive momentos importantes e intensos na presença de Deus. Deus tem bênçãos especiais e maravilhosas na vida de todos vocês. Vamos para a leitura de alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm nos ajudar a fazer esta obra. Aqui tem os nomes: Maria Divina Serrano de Oliveira Costa, de Trindade; Maria Aparecida Gomes Souza, de Brasília, Distrito Federal; também Terezinha Kardec Melo, de Aparecida de Goiânia; ainda Antônio Urias Ferreira, de Aparecida de Goiânia; e Genesi de Jesus Melo, de Goiânia. Me parece que eu tenho outra lista aqui que eu quero ler com vocês. Olha só, são pessoas que, atendendo o nosso apelo, vêm somar comigo nesta obra evangelística e missionária importante que a cada dia nós com alegria estamos fazendo na obra de Deus. Porque este programa ele já está no ar há mais de 19 anos, diariamente, de segunda a sexta-feira, falando do poder do Evangelho, e ter você conosco aqui será sempre uma alegria enorme, importante e gloriosa. E Deus tem obras maravilhosas para fazer na vida de cada um. Eu pensei que eu tinha outra lista aqui,
mas eu não consegui achar neste momento. Mas vamos orar. Vamos orar pedindo a Deus para abençoar todos vocês que já contribuem com o programa. E se você que está me assistindo hoje ainda não está contribuindo, abra o coração e venha também participar desta obra evangelística e missionária. É só você passar uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo eu também quero contribuir com esta obra, e alguém que trabalha comigo vai ligar para você e você passa a contribuir. E saiba, nós não mandamos ninguém fazer, não ligamos para ninguém para falar, contribua com um valor assim, assim, como muitos malandros fazem por aí. Todas as vezes que nós ligamos, serão pessoas aqui da igreja que vão falar para você direitinho como que funciona essa coisa toda, e vamos passar a conta do Falando ao Coração ou a conta da igreja. Então, se aparecer outra conta aí que não seja essas contas, pode saber que pode ser alguém que está querendo tirar proveito ligando para vocês. Então aqui é o seguinte, o Falando ao Coração é sério e só faz aquilo que realmente dentro da legalidade, e eu agradeço a Deus por todos vocês que vêm contribuindo com este programa, porque se não fosse a contribuição de vocês, há muito já teria parado. Mas já passamos de 19 anos, graças a vocês que têm aberto o coração e têm nos ajudado nesta obra importante de pregação do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu te rendo graças neste instante por todas estas pessoas que contribuem com o programa. E peço que a tua bênção esteja alcançando cada uma delas onde elas estão, manifestando o teu poder, a tua graça, a tua virtude, fazendo com que todos, ó Pai, sejam prósperos, abençoados e vitoriosos. Recompensa, Senhor, estes teus filhos e filhas, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. Vamos agora para a leitura de um testemunho. Estes testemunhos são importantes porque eles demonstram a gratidão da pessoa por ter sido abençoada por Deus, e o testemunho desperta para que nós possamos crer ainda mais em Deus, confiar ainda mais e saber que Deus realmente opera bênçãos, milagres e maravilhas. Eu tenho aqui o testemunho de Alain Martins de Castro Nunes, aqui de Goiânia. O Alain diz assim: prezado pastor Gentil, estou feliz em participar do Falando ao Coração. Há alguns meses atrás, dei entrada no processo para tirar a minha habilitação CNH. Fiz a prova escrita, passei tranquilamente, mas na prova prática estava difícil. Ficava muito nervoso, esquecia muita coisa, fui ficando frustrado com aquela situação. Assistindo o Falando ao Coração todos os dias, decidi colocar a minha fé em ação. Fui para as campanhas dos Salmos e também para o altar da intercessão. A resposta veio muito rápida. Na campanha do Salmo 52, Deus me deu a vitória. Passei com excelência nas provas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E louvo a Deus por esse programa que tanto tem nos ajudado. Louvo a Deus pela sua vida, pastor Gentil. Através de seus ensinamentos, fui impulsionado a colocar a minha fé em ação e assim desfrutei do grande agir de Deus. Deixo o meu abraço de gratidão a todos e a Deus a minha adoração, toda honra e toda glória e todo louvor, porque Ele é digno de ser louvado, adorado e glorificado. Amém. Alain Martins de Castro Nunes, de Goiânia. Veja, cada assunto que às vezes para alguém pode parecer simples, para alguém torna-se um bicho de 7 cabeças. E nestas horas difíceis, aquilo que parece impossível a nós, Deus entra em ação quando nós o buscamos de coração. Qual seja o seu problema, o seu desafio, um problema grande ou pequeno, vamos orar no final do programa, no altar da intercessão, e tenho certeza que a mão de Deus vai ser estendida e você verá portas importantes sendo abertas no viver para que você possa comemorar estas importantes vitórias. Vamos para a mensagem bíblica de hoje? Eu quero ler com você no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 14,
versículo de número 30. Diz assim, Marcos 14, 30. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Esta é uma passagem muito conhecida, quando Jesus, já prestes a ser preso e prestes a executar aquela obra maravilhosa que ele realizou a nosso favor, indo à cruz do Calvário, morrendo naquela cruz para que nós pudéssemos alcançar a libertação, o perdão e a vitória para sermos assim tirados de debaixo daquela sentença cruel por causa do pecado e vivermos a vida nova que Cristo oferece. Então, Jesus está conversando com os discípulos e vendo a hora que estava chegando, a hora difícil, aquela hora tensa, e quando Jesus está dizendo que alguém vai traí-lo e que assim por diante e tal, e Pedro levanta a sua voz dizendo, Senhor, eu estarei contigo em qualquer situação, em qualquer circunstância, em qualquer dificuldade, nunca vou me afastar, estarei pronto até a morrer, se for necessário por ti. Jesus naquela hora olhando para Pedro e vendo como é a natureza humana, frágil, vendo como mesmo em determinados momentos, demonstrando sermos alguém que quer viver uma vida fiel, pronta para servir a Deus, enfrentando qualquer barreira, circunstância ou dificuldade. Mesmo nestas horas nós estamos sujeitos a falhar e às vezes até cair no nosso compromisso com Deus. E Jesus olhando para Pedro, diz, olha Pedro, eu fico muito feliz de saber, ouvir as suas palavras, mas tenha cuidado, Pedro, porque antes que o galo cante hoje, você vai me negar 3 vezes. Aquilo para Pedro foi como se recebesse uma bofetada no rosto. Mas eu negar, de jeito nenhum, estou contigo, não abro mão. Aí, o tempo passou, Jesus é preso, conduzido à sala do julgamento, e enquanto Jesus está passando de uma sessão de julgamento para outra e outra e outra, Pedro ficou do lado de fora, num pátio onde havia uma fogueira acesa, ali se aquecendo do fogo, esperando o desenrolar das coisas. Na verdade, um tanto quanto distante, mas presente. Ou seja, eu não vou afastar-me de Cristo, eu não vou virar as costas para Cristo nessa hora difícil, por certo era o pensamento de Pedro. E ele estando lá, se aquecendo naquela fogueira, chega uma pessoa, o aborda e olhando para ele, ouvindo a sua voz, ouvindo os seus argumentos, ouvindo a sua conversa ali naquela roda, ela diz, olha, o senhor me parece que tem alguma ligação com esse Jesus que está preso. Eu estou identificando isso na sua maneira de ser, na sua maneira de falar, que tem uma ligação, porque a pessoa quando tem compromisso com Deus, quando é um crente em Cristo Jesus, quando ele fala, as pessoas notam que há uma diferença. E naquela hora, Pedro, ao ouvir da pessoa que estava ali, essa abordagem, afirmando que ele era um deles, ou seja, e com medo, por certo, da situação reverter para ele também, ele nega Jesus, disse, não conheço essa pessoa, não conheço. Bom, negou uma vez, aí ficou envergonhado, saiu dali, foi para outro lugar e continua lá aquecendo naquele fogo, por certo era uma fogueira grande, ele mudou de posição e ficou lá aquecendo e conversando com as pessoas. Outra pessoa o aborda e disse, o senhor faz parte deste movimento que está aí revolucionando a nossa terra através de Jesus? Ele disse, não faço parte desse movimento não, nem conheço esse Jesus que você está falando, olha, não conheço essa pessoa. Então negou a segunda vez. O que Jesus disse? Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Pedro já negou uma vez, negou uma segunda vez, e aí ele sai de onde está e vai para outro lado
daquela fogueira e fica lá se aquecendo. Não demorou muito, alguém o abordou. Escuta, me diga uma coisa, você faz parte da obra que esse Jesus está fazendo aqui? Você anda com ele? Você é um dos companheiros dele? Ele pela terceira vez disse, por favor, não me confunda com outra pessoa, eu não conheço esta pessoa que você está falando, não ando com ele, não faço parte da obra dele, eu estou fora disso aí. E ele então negou pela terceira vez. Num dos momentos em que ali estava, Jesus passa perto dele, talvez sendo levado de um palácio para outro, para continuar esse processo de julgamento contra ele. Jesus olha para Pedro. Jesus olha nos olhos de Pedro. E Pedro, ao ver Jesus de frente, ele, por certo, abaixa a cabeça e diz, como pude fazer tal coisa? E Pedro chora, diz o texto, chora amargamente. Chora amargamente. Por quê? Como Pedro negara Jesus? Conheceu Jesus durante 3 anos, andou com ele. Falou tantas vezes que estava do lado de Jesus. Quantas vezes reafirmou o seu compromisso com Jesus. E agora, diante do primeiro desafio que enfrenta, nega Jesus por 3 vezes. Mas a verdade é dura. Martinho Lutero disse uma certa vez, ganhei o inferno por merecimento, mas ganhei o céu pela graça divina. Se nós formos olhar para os nossos méritos, pela nossa capacidade, pela nossa vida que nós conseguimos administrar, nós não merecemos o céu. Nós merecemos o inferno. Por isso, Martinho Lutero diz, eu ganhei o inferno por merecimento. Então, Pedro, que andava com Cristo, se nós estivéssemos lá naquele dia, falava, Pedro, todos podem negar, mas o Pedro, esse não nega. Ele é positivo, o compromisso dele é para valer. E o Pedro nega, e não nega uma vez só não. Nega repetidamente, por 3 vezes. E ele então chora amargamente, porque ele diz, olha, eu infelizmente falhei. Infelizmente, estou sendo uma pessoa frágil. Negar ao meu Jesus, e ficou profundamente arrependido. E a Bíblia diz que aquele que reconhece o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Então veja, por causa do pecado, nós vamos para o inferno. Mas por causa da graça de Deus, nós vencemos essa condenação do pecado e passamos a desfrutar da bênção prometida por Deus para aqueles que são fiéis. Então nós precisamos valorizar cada dia em nossa vida a graça divina. Não pensar que é mais forte do que todo mundo, não pensar que é melhor do que todas as pessoas, não pensar que é mais crente do que os outros, porque se esse Pedro, amigo que era de Jesus, andando com Jesus como andava, afirmando várias vezes que estava até disposto a morrer por Jesus, negou. Então todos nós podemos, às vezes, em algum momento, fraquejar. Mas a misericórdia de Deus está sobre nós. E aí quando nós clamamos pela misericórdia, e Pedro clamou, essas lágrimas derramadas por Pedro mostram arrependimento. Aquele que arrepende e deixa alcança a misericórdia. Demonstra que está triste porque negou a Jesus. E essa tristeza de alma é uma prova importante do arrependimento. Porque quando você falha e não arrepende, você está sujeito a falhar de novo, com intensidade. Mas quando você arrepende, você já pensa 2 vezes lá na frente, para que não venha cometer algum deslize que desagrade a Deus. Então Pedro cometeu essa falha, negou a Jesus 3 vezes. Veja que ele negou a primeira vez, mudou de lugar, negou a segunda vez, mudou de lugar e negou a terceira vez. Na vida cristã, não é simplesmente mudar de um ponto geográfico para outro que vai nos dar a vitória. O que é interessante observar e dizer é que precisa mudar de comportamento. Pode até continuar no mesmo lugar, mas tem que mudar de comportamento.
Porque tem muita gente que falha aqui numa igreja, vai para outra igreja, falha naquela outra igreja, vai para outra igreja. E vai continuar falhando, rodando o mundo de igreja em igreja e não vai alcançar aquilo que precisa. Diz que um certo homem um dia chegou para um grande pregador e disse: pregador, eu acabei de te ouvir, fiquei entusiasmado com a tua mensagem e eu gostaria de te fazer uma pergunta. Ele disse: pois não, pode fazer. Ele disse: olha, indica para mim uma igreja boa, porque eu já fiz parte de uma igreja, tinha um problema assim, saí de lá. Fiz parte de outra igreja, tinha um problema assim, assim, saí de lá. Estou aqui nesta igreja, mas estou vendo que tem um problema aqui mais sério do que o das outras e estou pensando em sair. Me indica uma igreja para a qual eu possa ir. Aí aquele pastor olhou bem nos olhos daquele irmão problemático, porque o problemático assim, ele acha que o problema está nos outros e nunca em si próprio. Então aquele irmão problemático o pastor olhou nos olhos dele e disse: meu amigo, eu não tenho uma igreja para te indicar, mas no dia que você achar, então continua procurando, no dia que você achar uma igreja, que você achar que é boa, que não tem nenhum problema, então não entra nela não, porque senão você vai estragá-la. O que ele quis dizer com isso? Que o problema não estava na igreja, o problema estava nele. Então veja, as pessoas às vezes querem jogar na culpa da igreja, na culpa do pastor, na culpa de algum irmão, o seu erro, quando o erro está nessa própria pessoa. E Pedro mudou de lugar e continuou errando, continuou falhando, continuou negando a Jesus. Mas quando ele parou, Jesus olhou para ele com os olhos de misericórdia, com os olhos perdoadores. Ele chorou amargamente. Naquela hora ele recebe o perdão. E você não vai ver o Pedro daí para frente negando a Jesus e nem deixando Jesus. Até que no Pentecostes ele foi revestido de poder. Porque o Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo, é o apoderamento de Deus para o cristão, para que ele possa, ajudado pelo Espírito Santo, vencer as mazelas desta vida e triunfar sobre os problemas que o cercam. Não quer dizer que ele está imune de falhar, de pecar, de errar, mas o Espírito Santo estará ajudando. E o Espírito Santo na nossa vida, ele primeiro nos avisa. Quando você vai dar um passo em falso, ele diz: olha, não é por aí, cuidado. Aí você afasta. Já leu lá em Provérbios que está escrito: o avisado vê o mal e desvia dele? Então o Espírito Santo avisa. Aí se você insistir e continuar naquela mesma ação ou objetivo, mesmo assim, se lá na frente você arrepender, a graça divina te alcança. A misericórdia de Deus te cobre, o poder de Deus te ajuda para que você possa vencer. Pedro enfrentou todos estes problemas, enfrentou todas estas dificuldades, e você vai encontrar um Pedro lá no Pentecostes, quando eles estavam reunidos num cenáculo e com medo de todas as perseguições que estavam sendo levantadas contra eles, eles fecharam as portas e janelas e lá estão, com medo de serem mortos, com medo de serem presos. Mas diz o texto que de repente ouviu-se um barulho como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. E línguas como que de fogo foram vistas repartidas sobre cada um. E todos começaram a falar noutras línguas, porque foram cheios do Espírito Santo. E quando foram cheios do Espírito Santo e falavam noutras línguas, provocou-se um barulho muito grande, e a multidão da cidade que estava em festa, por causa da festa do Pentecostes, reúne para saber o que está acontecendo naquela casa. Neste momento, eles enchem-se de coragem, abrem as portas e janelas do cenáculo e saem para o lado de fora, e Pedro levanta e os demais apóstolos levantam com ele, e ele prega uma mensagem. Quem é que está pregando? O Pedro, aquele que negou Jesus? Negou, isso é passado. Porque Deus não está olhando para você no seu passado, quando você confessou, deixou e desfrutou da graça dele. Porque o seu passado te leva para o inferno.
mas no momento que você aceitou Jesus como Salvador, esse passado deixou de ser uma fonte de condenação para você e você passou a viver uma vida nova. E aí você está cacifado para entrar no céu e morar eternamente com Jesus por causa da misericórdia de Deus sobre a tua vida. E naquele momento, Pedro prega uma mensagem tão convincente que quase 3.000 pessoas que estavam ali por curiosidade abrem o coração e confessam a Jesus como Salvador, sendo transformados também numa nova criatura. Olha só, Pedro negou, Pedro falhou, Pedro errou, mas alcançou a misericórdia de Deus, alcançou o perdão de Deus e alcançou a bênção de Deus na vida. Você que está me assistindo, às vezes está afastado da igreja, às vezes ainda não confessou Jesus como Salvador. Eu quero te dizer, esta é a hora. Volte, venha para Jesus. Comece a viver uma vida nova e a bênção de Deus será grande, preciosa no seu coração. Abra o seu coração para Jesus e vamos orar juntos no altar da intercessão. Senhor Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu ministro agora esta unção na vida de todas essas pessoas que oram comigo. E apresento diante do Senhor todos os nomes que são enviados ao altar da intercessão. E peço que as tuas mãos poderosas estejam estendidas, porque no nome de Jesus eu repreendo a enfermidade, no nome de Jesus eu repreendo toda a condenação, no nome de Jesus eu repreendo todo o espírito do mal, no nome de Jesus eu repreendo toda a ação de demônios contra essas pessoas e declaro a salvação, a libertação, a cura, o milagre, a bênção e a vitória. Abra, Senhor, portas para que estes teus filhos e filhas possam desfrutar de um tempo novo, debaixo da tua unção e da tua graça. E que todos, Pai, estejam firmados debaixo da tua promessa, porque a tua promessa é rica e poderosa, e o Senhor disse estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoa, Senhor, estes homens e mulheres, filhos e filhas que oram comigo, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deus com vocês, um abraço ungido, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E espero vocês aqui hoje, quarta-feira na Betel, presencialmente ou via internet, para vivermos momentos intensos com Deus. E também aguardo vocês no domingo, 10 da manhã e 7 da noite, 2 cultos abençoados. E ainda no sábado, nós temos um culto de consagração das 9 até meio-dia, das 9 da manhã até meio-dia. Você é o nosso convidado. Um abraço ungido, fica na paz do Senhor Jesus e digam todos comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.